E os Estados Unidos e a China adotaram de fato aquela tarifa dos 34 bilhões de dólares. Havia muita movimentação em torno se Estados Unidos recuaria, se China manteria mesmo a sua decisão de retaliar os norte-americanos, mas nada disso aconteceu. Foi confirmado tanto pelos norte-americanos quanto pelos chineses logo na madrugada que estava em vigor esse cenário. Mais do que isso, o governo da China, ele disse o seguinte, que o governo norte-americano, Washington, desencadeou a maior guerra comercial da história em uma forte intensificação do conflito que já dura meses. Você está vendo aí algumas imagens de importantes jornais norte-americanos e europeus também que destacaram essa imposição de tarifas entre os países. Ora antes do prazo de Washington para que as tarifas entrassem em vigor, o presidente norte-americano Donald Trump aumentou o tom e fez mais uma ameaça, falou mais um pouco, sempre através do Twitter. Ele disse o seguinte, que os Estados Unidos poderiam visar mais de 500 bilhões de dólares em produtos chineses ou o volume total das importações norte-americanas da China no ano passado. O Ministério do Comércio da China, em comunicado pouco depois do prazo dos Estados Unidos, afirmou que foi forçada a retaliar, o que significa que 34 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos importados, incluindo automóveis, frutas, produtos agrícolas como soja e carnes, também serão sobretaxados em 25%. Você vê ali chineses, norte-americanos, a imprensa internacional, todo mundo falando disso. Já que está todo mundo falando disso, isso afeta demais aqui o Brasil, vou aproveitar para falar com esse tema com meu amigo João Pedro Curti Dias, que está aqui. João, eu sei que a nossa conversa aqui, a pauta é outra, mas você está aqui, está junto, então vamos falar só um pouco sobre esse assunto, porque parece que não é uma situação nem para Estados Unidos, nem para a China, nem para o mundo, de certo modo, inteligente, João. Não é uma coisa legal. Boa tarde. Essa é uma guerra comercial que só tem perdedor. Ou seja, ela desestrutura o mercado mundial. Quando você vê os preços de Chicago caindo, tanto para milho como para soja, mas basicamente para soja, você vê claramente que os chineses estão atingindo o âmago da onde o Trump tem apoio político, que é o meio oeste americano, o chamado redneck, os pescoços vermelhos lá. À medida que esses patamares de preço que estão hoje, a soja nos Estados Unidos, um pouco mais abaixo de 9 dólares o bushel para a soja, o produtor americano perde dinheiro. Ele não ganha. Os arrendatários ficam numa situação extremamente difícil. E nunca esqueçamos que a grande maioria, 1/3 da terra agricultável dos Estados Unidos está na mão de fundos de investimentos, que arrendam a terra. Então isso vai complicar e complicar muito. Já há nos Estados Unidos uma pressão para que se ressuscite uma empresa que existia na época de Roosevelt, lá na época da grande crise de 29, que era chamada CCC, Commodities Credit Company, algo mais ou menos igual a esse. Essa empresa poderia pegar recursos do Tesouro e subsidiar ao produtor diretamente, porque nesses patamares de preço, especialmente na soja, o produtor americano ele não remunera. Não remunera ele. E você cria uma distorção. A soja ficou barato para quem não tem tarifação. O europeu vai buscar soja nos Estados Unidos agora. No Brasil vai perder o mercado da União Europeia, porque aqui no Brasil nós temos um prêmio significativo, em função de quem? Da demanda chinesa. A China ela desequilibrou o mercado de soja. Mais de 60% da soja comercializada é com destino à China. Então, à medida que ela vai comprar do Brasil, ela vai puxar os prêmios. Os prêmios, eu não sei como é que ficaram depois do feriado, mas até antes do feriado estava em mais de 200 pontos prêmio para a soja nos portos brasileiros. Agora, a grande questão é que se desequilibra. Os europeus vão comprar soja americana, já que eles vão comprar soja abaixo de 9 dólares o bushel e o prêmio nos portos americanos vai ser muito baixo. Tá certo, João Pedro. É importante lembrar também que nós tivemos, durante esse último mês de junho, um dos secretários do Departamento de Agricultura norte-americano, muito ligado ao presidente Donald Trump, que estava fazendo um estudo, está fazendo um trabalho para tentar criar um programa, utilizando essa base que o João Pedro acabou de citar, mas criar um programa de compensação ao produtor rural norte-americano por situações causadas por conflitos comerciais. Mais ou menos esse é o nome, traduzindo do inglês para português, o nome é mais ou menos esse mesmo, eles pensando em criar alguma situação para compensar o produtor norte-americano.
Por lá eles dizem muito, João Pedro, que queremos faturar, queremos vender e não subsídios. Também na tradução seria a mesma, mais ou menos essa situação aqui. Mas nesse momento não dá. Eles não têm como não aceitar uma subsidiar. O subsídio ele distorce o mercado. Esse é o problema do subsídio. Você cria uma artificialidade. Se não houvesse nada disso, o mercado fosse livre, era bom para todo mundo, para o importador, para o exportador, há uma segurança. O subsídio é um negócio Esse complicado. subsídio vai contaminar automaticamente a Bolsa de Chicago, João Pedro? Já contaminou, os preços estão lá embaixo. Acaba ficando totalmente desencadeado da realidade. Então, né? Porque o importador chinês, para comprar, tem que comprar abaixo de $9 o bushel para pagar a tarifa que vai ter para internalizar na China. E dizem que de 10 para baixo já não é tão interessante para o produtor americano. A situação está ficando bem complicada por lá, isso afeta o Brasil.